Olá, gente. 2026 é um ano eleitoral e aqui o espaço é para quem topa encarar pergunta dura, olho no olho, sem fugir do assunto. Abrimos aqui a série de entrevistas com políticos que dividem opiniões, carregam histórias controversas e estão dispostos a enfrentar uma sabatina de verdade. E para começar, está com a gente aqui José Roberto Arruda, ex-deputado federal, ex-senador e ex-governador do Distrito Federal. Arruda volta ao centro do debate político e aceita falar sobre passado, presente e futuro. Sem filtro, sem roteiro, nada combinado, com espaço aberto para todas as perguntas que o eleitor quer fazer. E agora é isso, né, Arruda? É isso. Bom Obrigado, ter você aqui. Eu que agradeço. Sem censura, né? Sem censura e disposto a falar sobre tudo. Tudo, tranquilo. Então vamos começar falando da Operação Caixa de Pandora? Bora. Me explica, você foi preso... Tirado do governo em 2010. 2010. Acusações de mensalão. Isso. Me explica. Muito rápido. 2 anos antes de eu ser governador, eu recebi uma doação de R$20 mil, declarei no TRE, mas o sujeito filmou isso maldosamente, e já quando eu era governador, no 3º ano, ele apresentou aquilo como se fosse eu, o governador, recebendo uma propina. E até provar que focinho de porco na tomada, demorou muito tempo. Só 6 anos depois, a perícia da Polícia Federal demonstrou que era anterior, que era editado, mas aí o mal já tinha sido feito. Na verdade, havia um interesse, naquele momento, querendo me tirar do jogo. O candidato a presidente era o Serra, tinha me convidado para ser o seu vice, e rolava já o mensalão do PT, e eles precisavam criar um mensalão do outro lado para fazer a resenha. E eu fui a vítima. Mas o senhor foi julgado? Eu fui julgado, ganhei todas as ações penais, ainda resta uma improbidade. É isso que eu queria saber, se ainda há algum processo a ser julgado. Existe sim. Eu tenho recursos de improbidades que estão sendo julgadas. Por que eu estou elegível? Porque o senhor está elegível? Estou elegível. Por quê? Porque a lei da ficha limpa diz que são 8 anos de inelegibilidade. Eu estou há 15 anos fora. E a lei aprovada pelo Congresso agora, e sancionada pelo presidente, diz que esses 8 anos começam a contar na decisão de 2º grau que produz a inelegibilidade. No meu caso, junho de 2014. Então já venceu em 2022. Até porque no Brasil não tem prisão perpétua, não tem pena de morte, né? Sim, mas 15 anos longe da política. Como é que foram esses 15 anos? Foram bons? Muito difíceis. Difíceis? Muito, Léo. Eu atravessei um deserto. Eu fui humilhado em todas as redes nacionais de televisão, virei chacota, minha vida pessoal foi estraçalhada, minha vida profissional também. Enfim, minha vida virou balai de gato. Eu fui sacudido de ponta cabeça. Graças a Deus não tinha nada errado, senão teria, né, sido veiculado. Claro. Eu tenho vida limpa, uma vida modesta. Mas, enfim, eu fui vítima desse processo, né, que arrasou a minha vida. Agora, eu, assim, agradeço muito a Deus de 15 anos depois estar com saúde, estar com a cabeça boa, né, e podendo não só recomeçar a vida pública, sonhar com uma Brasília melhor, que isso é a minha missão de vida, mas, sobretudo, poder participar de uma entrevista dessa e responder as coisas. Porque durante 15 anos eu apanhei sem poder falar, né? E o senhor não tem medo de enfrentar o questionamento, a empresa? O que o senhor diria para quem duvida da sua integridade? Eu acho que é muito simples, é verificar a minha vida, vasculhar os processos, que hoje não tem segredo de justiça, sei lá, olhar, ver os laudos da Polícia Federal, né, ver a armação que fizeram contra mim. Ô Léo, deixa eu te falar. O senhor diz que foi a armação? Não tem dúvida. É a mesma coisa você receber R$20 mil. Naquela época não tinha Pix, não. Eu estou falando de 20 anos atrás, né? Foi dinheiro? Dinheiro. Esse é o problema, a imagem é muito ruim. Sim. Agora, o que eu recebi esse dinheiro? Eu fazia um programa social em todos os finais de ano, entregava cesta básica nas comunidades pobres, né? E eu recebia várias doações, não apenas essa. Esse sujeito filmou e o governador ele quis me chantagear, eu não aceitei a chantagem. Simples assim. Se eu tivesse aceitado, não tinha acontecido nada, né? Mas poderia virar uma bola de neve para o senhor, né? Sem dúvida. Você entende isso? Entendo, claramente. Olha, eu acho que, apesar de tudo que eu sofri, Deus foi bom comigo.
Em que Porque sentido? eu sou uma pessoa de coração bom, de bons propósitos, e no sentido de eu passar isso a limpo e de eu poder estar aqui hoje. Porque se eu não fosse pré-candidato hoje, Léo, você não me convidaria para vir aqui. Então, ia ficar para sempre a imagem ruim da minha saída do governo, 15 anos atrás. Hoje eu sou pré-candidato a governador de Brasília por duas razões. Primeiro, que Brasília vive um péssimo momento, precisa ser resgatada. As coisas boas que ficaram do meu governo estão sendo destruídas. Então, há um clamor da população para que isso aconteça, mas e por uma razão pessoal, que eu quero botar a cara a tapa, que eu quero responder coisas. Aliás, eu sigo você, eu vejo que você fala de artistas, de não sei o quê. Mas a gente recebe políticos aqui também. Eu vi a entrevista do Flávio, foi ótimo. Sim. E eu tinha vontade de vir aqui exatamente por isso, não sem censura, sabe? Para poder falar as Cara a coisas. cara. Cara a cara, sabe? É tudo que eu quero na vida, poder enfrentar o debate. Ô, Léo, vou te falar um trem. Se tudo que falaram contra mim fosse verdade, mesmo que eu não tivesse ganho as ações de justiça, o que eu vivi perto desse episódio BRB Master seria juizado de pequenas causas. É brincadeira. Por causa do montante que você Meu tá Deus falando. do céu. Nós estamos falando que eu fiquei 15 anos fora da política porque recebi 20 mil reais declarados no TRE. Você imagina se eu tivesse feito o Banco de Brasília comprar 16 bilhões de títulos podres de um banco que estava escrito na testa: vou quebrar. Entendi. Prisão perpétua, né? Sim, sim. O senhor foi preso preventivamente, né? Verdade. Então, como é que foi isso pro senhor na época? Terrível. Fiquei 62 dias preso por um flagrante onde eu não estava presente, não tinha nada a ver comigo. Depois viram que o focinho de porco não era tomada, me liberaram, e aí eu fiquei respondendo os processos. Mas demorou 6 anos para eu conseguir a ordem judicial para a Polícia Federal fazer a perícia. Horrível. 6 anos. Só depois de 6 anos que a perícia foi feita. E essa perícia só foi julgada. O Ministério Público é que pediu a nulidade da prova. O órgão acusador, 12 anos depois, é que pediu a nulidade da O que o senhor prova. deve essa demora tamanha? Eu acho que, infelizmente, a justiça brasileira é lenta. Mas você acha que no seu caso faz parte de algum tipo de perseguição? O senhor quer acusar alguém? Não posso falar isso. Não pode falar. Eu tenho minhas desconfianças, claro. O senhor tem? Tenho, mas a gente tem que ser responsável. Não dá para você dizer as coisas sem ter provas concretas. Eu acho que, olha, o judiciário brasileiro, ainda hoje, passa por uma certa indignação da população. A população está olhando assim com muito cuidado tudo que está acontecendo. Né? Quem sou eu para apontar o dedo para quem quer que seja? Quem já sofreu como eu, Léo, não acusa ninguém. Primeira regra. Agora, que é tudo muito estranho o que está acontecendo, O Brasil vive um momento de estranheza, de dificuldade. E eu acho que essas manifestações que estão ocorrendo, tudo isso, revela uma certa indignação numa parte importante da população, que não vê um projeto de país. Você vê muita discussão estéril, sou da direita, sou da esquerda, encher a barriga das pessoas. Qual é o projeto? O que você imagina para o país daqui a 10 anos? Quem está falando disso? Quem são as pessoas, as lideranças políticas que estão discutindo como é que faz para diminuir a miséria de um país rico como o nosso, em que 27% da população vive abaixo da linha da pobreza? Mas o senhor se coloca aqui como pré-candidato a governador de Brasília. Do país. Isso. Que tem o maior PIB do país. E o maior índice Gini, a maior desigualdade social. Olha a incompetência. É o retrato do Brasil. É o retrato do Brasil. Brasília é um retrato 3x4 do Brasil. Ok. Está tudo reproduzido ali. Ô, Léo, eu acho que Brasília é a página mais bonita da história do Brasil. Juscelino Kubitschek, para mim, foi o maior brasileiro de todos os tempos. Esse cara visionário, em 5 anos de governo, pega a capital no Rio de Janeiro, transfere para o centro do Brasil, constrói estradas, constrói usinas hidroelétricas, traz indústria automobilística, moderniza o Brasil, e Brasília passa a reunir as diversas culturas regionais. O Juscelino reinventou, redescobriu o Brasil. E Brasília não é apenas a capital da arquitetura moderna, de um urbanismo revolucionário. Mais que isso, Brasília nasceu para ser modelo de convivência urbana. O Anísio Teixeira foi lá para inventar a escola de educação integral.
o Darcy Ribeiro, a Universidade Aberta. Só que isso está se perdendo. Brasília começa a cometer os mesmos erros das outras grandes cidades brasileiras. Tem favelas, tem invasões de terra, tem miséria. Vou te contar um caso. Criminalidade. Criminalidade. Hoje tem o maior número de moradores de rua per capita de todas as capitais brasileiras, está em Brasília. Ô, Léo, Brasília, Esplanada dos Ministérios, Lago Sul, carros importados, pessoas de gravata. É o creme de la creme. Isso. É o alto nível da sociedade de Brasília. E é o que sai no Jornal Nacional. Exato. Ok, esse é o maior PIB. Aí você pega o carro, o dia que você foi em Brasília, você já me convidado. Já andei. 15 minutos de carro, você chega na Estrutural, você vai em Santa Luzia, e você vai ver esgoto correndo a céu aberto, casebres de madeirite, a maior miséria humana. Nós falhamos. O senhor está querendo dizer que a Brasília de hoje está pior do que a Brasília da sua época? Mas muito pior. Primeiro que você tinha uma segurança pública visível. Eu construí 300 postos policiais. Acabaram com todos, Léo. Na nossa época não tinha praticamente morador de rua. Nós tínhamos centro de acolhimento, nós dávamos passagem para aqueles que queriam voltar para a sua cidade de origem, nós dávamos tratamento para os que viciados em droga. Hoje em dia, virou assim, a cidade está bagunçada. Tá, mas o senhor não acha que o eleitor vai olhar com desconfiança do senhor? Claro. Se ele for lá no Google, vou pesquisar seu nome no Google, ele não vai olhar, opa... Eu acho que vai ter as duas coisas. Há aqueles que só viram a história lá atrás Sim. e não tiveram chance de ver a minha explicação, agora vão ter chance de ver o meu lado. Mas há os que têm saudade do meu governo. Vou te dar um exemplo. Quando eu era governador, o metrô de Brasília estava parado na Praça do Relógio, em Taguatinga. Em 15 meses eu construí 8 estações, levei lá na Ceilândia, comprei trem novo, tá. Faz 15 anos que eu saí. Sabe o que mais que construíram de metrô? Zero. No meu governo, eu fiz o Hospital de Santa Maria, 400 leitos. Tem 15 anos que eu saí. Sabe quantos novos hospitais foram construídos? Zero. A saúde pública de Brasília é a pior saúde pública do país. Você acredita que enquanto o Paraná tem 48% dos alunos em educação integral, Ceará e Piauí dando show de bola na educação pública, eu deixei em Brasília 200 escolas de educação integral. As crianças chegavam de manhã, tomavam café da manhã, estudavam as matérias português, matemática, tinha almoço. À tarde tinha esporte, inglês, reforço escolar. 5 horas da tarde, outro lanche e ia para casa. Isso muda a vida da família mais pobre. Sabe quanto? Acabaram com as escolas de educação integral. Quer dizer, destruíram a Brasília, que deveria ser, como capital do país, exemplo de políticas públicas e de convivência urbana para o Brasil. Tá. Agora eu vou precisar tocar em outro assunto delicado. Fique à vontade. Podemos? Todos. Operação Paratenaico. Do Estádio. superfaturamento do estádio Mané Garrincha. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Isso é a coisa mais interessante do mundo. Por quê? Porque o estádio foi construído no governo depois do meu. Mas começou antes? Começou Não. no seu, não? Não. É incrível, né? Porque o senhor saiu em 2010. Eu saí em fevereiro de 2010. Nós tínhamos deixado o projeto do estádio pronto. A licitação para a obra já foi feita no governo seguinte ao meu. E toda a obra realizada no governo do PT depois do meu. Eu não tenho nada com... Para 2014, Para Copa do Mundo. 2014. A única coisa que o meu governo fez foi o projeto do estádio. Só isso. E nesse projeto não estava colocado valor? Não tem. Eu não tinha feito a licitação, não tinha empresa escolhida para construir. Eu não tinha nada com isso. E foram atrás. Sabe o que aconteceu com o projeto da Paratenaico? Sequer apresentaram denúncia contra mim. Não é que eu ganhei o processo, não. Sequer teve processo contra mim. Mas no início da operação, eu era o culpado. Aí foi ridículo. No meu primeiro depoimento, eu disse, mas peraí, o que eu tenho com isso? Foi construído depois. Dá até para me culpar por alguma coisa que foi feita antes de mim, né? Mas foi feito depois, é incrível. Essa sua explicação é boa. Não é nem explicação, é fato, né? Entendi. Fato concreto. Porque realmente, de fato, só foi aprovado Não, só foi feita a concorrência depois, só foi construído depois. Olha, é a mesma coisa de você acusar, por exemplo, o presidente Lula de uma obra que foi feita no governo Temer. Não, isso eu entendi. Isso Entendeu? entendi. Agora, como é que eu posso falar que a sua ficha está 100% limpa? 100% limpa. Na verdade, a minha consciência está limpa, que é mais importante do que a ficha limpa.
ainda resta em ação de improbidade. Esses processos que o senhor falou. Que já estão prescritos em termos de elegibilidade e que eu apresentei recurso. Por uma razão. Sabe essa prova que o próprio Ministério Público pediu para ser nula, porque a perícia da Polícia Federal demonstrou que estava editada? Essa mesma prova, que acabou com a ação penal, está sendo usada na esfera civil para me condenar. Parece piada. Ué, se a prova é nula na ação penal, como é que pode ser viável? Então, que eu não tenho dúvida que vou ter vitória. Agora, o mais importante é que essa lei aprovada no Congresso deu uma certa dosimetria à lei da ficha limpa. Porque do jeito que era a lei da ficha limpa anterior, é o seguinte, eu estou há 15 anos fora. Como eu entrei com recurso na decisão que me foi contrária, os 8 anos sequer começariam a contar. Ah, então foi depois. Entendeu? Então agora não, começa a contar quando produzem inelegibilidade. Então é ficha limpa, então, em relação à lei nova. Exatamente. Entendi. É essa lei nova que me permite agora disputar a eleição. Então, qual foi o seu erro? Vamos ser claros. Porque o senhor foi o primeiro governador do país preso durante o mandato. Qual foi o seu erro? Foram muitos. Primeiro, acreditar em que eu não devia. Ok. Esse cidadão que gravou esse trem era uma pessoa que estava escrito na testa. Eu sou do mal. Né? Ele me ajudou naquela época para, no meu governo, obter favores, obter coisas erradas que eu não permiti. Simples assim. Pra você ter uma ideia, nos governos anteriores ao meu, este mesmo cidadão cuidava da área de informática. E o governo gastava 530 milhões por ano com informática. No meu governo, eu reduzi para 34 milhões. Você acha que ele ficou satisfeito? Você acha que os empresários dessa área ficaram satisfeitos? Eu cortei despesa pela raiz. No primeiro ano de governo, eu apertei o cinto, produzi superávit fiscal, botei as contas no azul e, a partir disso, eu fui aos bancos internacionais buscar recursos, fiz metrô, fiz Vila Olímpica, fiz 1000 salas de aula em 1000 dias de governo. Agora, quem mora em Brasília, Léo, ou uma grande parte da população que mora em Brasília, se lembra do meu governo com esse desenvolvimento que ele tinha. As pessoas lembram com saudade das obras que eu fiz, a nova EPTG, metrô, obra para tudo quanto é lado. Eu fiz 2.300 obras em 3 anos de governo. Lembra que a segurança pública funcionava, era uma escola pública de qualidade. Você ia no hospital, tinha médico, tinha remédio. Hoje tem pessoas há 2, 3 anos na fila de hospital. E o atual governo tentando explicar o inexplicável. Você acha que tem explicação, Léo? Um governo de Brasília pegar um banco público e comprar 16 bi do Banco Master? Será que o governador e a vice-governadora que fizeram isso tem coragem de sentar aqui e discutir esse assunto com você? O senhor se sente injustiçado? Eu acho que o que aconteceu comigo, claro que eu errei também. Ok. Porque eu devia não ter pego o valor em dinheiro, lá, deposita lá, né? Fui ingênuo, acreditei em quem não devia. E acho que também, no exercício do governo, Léo, no afã de fazer muita coisa, tá? Eu acho que eu fui um pouco assim arrogante. Sabe, apesar de ser careca, o tupete levanta, você acha que é dono da bola. Então, eu acho que a vida me ensinou. Eu não sei se você já sofreu na vida, Léo, mas ninguém sofre por acaso. Né? Tem alguma razão. No plano espiritual, alguma razão tem. Né? Eu tinha que pagar este preço por, provavelmente, erros, né, da minha conduta pessoal. Agora, a minha vida... Eu moro no mesmo apartamento que eu morava há 35 anos atrás. Todo mundo que me conhece sabe a vida que eu tenho. Não tenho luxo, não tenho riqueza, nunca tive empresa, não tenho fazenda, não tenho nada. Eu sou engenheiro, aposentado pela empresa de eletricidade de Brasília, onde eu contribuí 35 anos. Eu fui senador e deputado. Eu abri mão da minha aposentadoria que eu teria direito, porque eu achava que eu devia aposentar como engenheiro. Eu hoje dou aula numa universidade para complementar a minha renda. E todo mundo que é de Brasília sabe que a minha vida é essa. A sua família apoiou o senhor a voltar? Olha, nós somos 5 irmãos, os outros 4 não moram em Brasília. E eu diria que se dependesse deles, eu não voltaria. Isso eu imagino. Eu tenho 6 filhos. O senhor volta para os holofotes? Eu tenho 6 filhos. Se eu perguntasse para eles se eu podia voltar, eles diriam também que não gostariam.
Porque eles me viram sofrer. Eu fui massacrado. Né? Agora, eu tenho consciência tranquila que eu preciso enfrentar essa... Se eu vou ganhar ou se eu vou perder, Léo, é outra coisa. Está na mão de Deus. Aliás, nas minhas orações, eu peço para Ele só me deixar voltar se eu for capaz de fazer um excelente governo e melhorar a vida das pessoas. Mas só o fato de estar botando a cara a tapa, de poder entrar numa entrevista como essa, de cara limpa, e responder as coisas com clareza, e dar a minha versão dos fatos. Porque do jeito que foi o massacre, eu não era ouvido. Você só via as notícias contra mim. Eu nunca era ouvido. Agora, sendo pré-candidato, naturalmente eu sou ouvido, posso dar as minhas explicações, e mais do que isso, posso falar do futuro de Brasília que eu sonho. Que é uma cidade que seja exemplo, que tenha todas as escolas em educação integral, que as pessoas humildes, que não são aquelas que moram no plano piloto, as que moram nas 35 cidades satélites de Brasília, que chegue no hospital, tenha médico, que não tenha 2 anos na fila de cirurgia, sabe? Que as pessoas se sintam seguras. Né? Eu vou tocar num assunto agora de 25 anos atrás. Tranquilo? Tranquilo. Tudo faz parte da vida. Eu acho que você vai tocar num assunto do século passado. Não, é desse. 2001. Painel do Senado. Uhum. O que aconteceu? O senhor pode explicar? Eu vi a lista de votação. É o quê? Eu vi a lista de votação. Era uma votação secreta. Vamos explicar sobre o quê? Sobre a cassação do senador Luiz Estevam. Exatamente. Que na época era meu adversário em Brasília. Aí foi meu erro, eu devia ficar mais fora. Mas eu era líder do governo Fernando Henrique e o líder do PT na época, o senador Zé Eduardo Dutra, que já partiu, ele me avisou que havia suspeitas de que o painel do Senado ia ser modificado. Qualquer que fosse a votação, do lado de lá ia sair livre. Eu levei essa denúncia ao presidente da casa, o Antônio Carlos Magalhães, e ele pediu que a diretora do Prodasem, na época, produzisse alguma prova de que a eleição ia ser limpa. Descobriu-se depois que o tal do painel secreto do Senado era um queijo suíço. Tinha lá um caboclo operando, podia votar do jeito que quisesse, ele modificava os votos se quisesse. Obviamente, com a reprimenda do Antônio Carlos Magalhães, a votação foi limpa e ela depois apresentou o mapa de votação para ele. Eu não abri, eu levei para o Antônio Carlos Magalhães. Ele abriu e aí eu vi. Sabe o que eu penso sobre isso, Léo? Que não podia ter eleição secreta no Senado. A lista que eu vi, todos os brasileiros deviam ter o direito de ver. Qual o crime que eu cometi? Mas o senhor se arrepende de ter visto? Olha, não... Sim, eu não me arrependo de ter visto. Não? Eu me arrependo de, no primeiro momento, ter desmentido. Entendi. Ter dito que não era verdade. Entendi. Aí eu fui na onda ali dos caciques, aí eu errei. Depois que caiu a ficha, eu falei, não, peraí. Hoje, pensando, você não se arrepende de ter visto, mas sim ter tomado essa decisão De ter tomado essa decisão de não dizer logo de cara que eu tinha visto. Agora, eu vou lutar até morrer para acabar com votação secreta na Câmara e no Senado. Porque, veja bem, se você é eleito senador, o seu voto deve ser transparente. Toda a sociedade... Olha, o que eu vi na lista de votação, já que eu vi, vou te falar, foi muita hipocrisia. Gente que falava uma coisa e votava outra. O voto secreto esconde muita hipocrisia, muita mentira. Então eu acho que as votações na Câmara e no Senado devem ser abertas. E o senhor se arrepende de ter renunciado? Não, porque aí não tinha saída. Né? Porque aí é outra história. Tinha a briga do Antônio Carlos Magalhães com o Jader. Foi uma pressão. E aí foi a via, né? Eu era o peixe pequeno na história. E depois me elegi deputado federal com a maior votação proporcional de toda a história. Eu tive 27% dos votos válidos. A sociedade entendeu. Em relação a isso, estava ok. Estava ok. O senhor tem medo de voltar às urnas? De jeito nenhum. Não? Aliás, tem um trem que eu gosto é de urna. Tem um trem que eu gosto. Olha, eu gosto de gente. Eu sou de família muito humilde, Léo. Eu nasci numa cidade do interior de Minas, Itajubá. Meu pai era guarda-freio da Estrada de Ferro. Okay. Nascemos numa casinha humilde. E eu, desde pequeno, tenho essa vocação. Uhum. Eu gosto de gente. Você quer me ver feliz? É ir numa feira, é ouvir as pessoas, sabe? Sobretudo os mais humildes, porque rico mente muito pra gente. Dá tapinha nas costas e não é assim. O pobre não. Ele olha no seu olho e fala a verdade. Fala muita verdade. Critica o que tem que criticar e fala o que tem que falar. E eu gosto muito desse contato humano. E mais, cada um de nós, você, por exemplo, tem o dom da comunicação. Eu estava dizendo aqui antes de entrar
que você, na minha opinião, inventou uma forma nova dessa comunicação moderna que existe hoje. Deus me deu o dom da vida pública. Você quer me ver feliz? Poder exercer um mandato, ajudar as pessoas. O metrô de Brasília eu construí, né? Eu fiz tanta coisa em Brasília, Léo. O senhor diz que está elegível. Uhum. Pré-candidato. Uhum. Digamos que o senhor perca. O senhor vai encerrar as tentativas de vida pública? Parceiro, Deus é que sabe. A gente não sabe do futuro, mas eu acho assim, pela minha idade, eu já tenho 72 anos, embora esteja bem e tudo, eu tô, né? A gente vê que tem limites isso. Eu também não tenho hoje aquela vaidade, aquela ambição que eu tinha antes. Quando você é mais jovem, você quer ganhar todas. Eu não quero ganhar a qualquer preço. Eu não vou jogar sujo, não vou entrar na vida pessoal de ninguém, não vou atacar ninguém dessa forma. Eu vou defender um projeto de Brasília, que é resgatar a Brasília que a gente tinha na época do governador Roriz e na minha época. Brasília se perdeu nos últimos 15 anos. Brasília hoje perdeu aquela segurança, a sensação de segurança que você tinha de sair nas ruas. Brasília perdeu o orgulho de ter uma excelente escola pública. Brasília perdeu o orgulho de ter uma saúde pública que funcionava. Sabe? Eu fiz 12 vilas olímpicas. São 60 mil crianças que fazem esporte. Depois que eu saí, não fizeram mais nenhuma. Então eu quero resgatar esta Brasília, que como capital tem também a responsabilidade de ser um exemplo de políticas públicas para o Brasil. Né? O apoio do Gilberto Kassab foi fundamental para o senhor decidir voltar? Absolutamente fundamental. Fundamental. Sem ele eu não teria partido para disputar a eleição. Sim. O Kassab é meu amigo de muitos anos. Muitos. E, na verdade, é um gesto que eu vou até te revelar aqui, porque revela quem ele é. Eu não fui atrás dele, eu achei que era impossível. Eu vinha dessas dificuldades todas, né? Então... E ele é um grande político. Tem faro, né? Ele foi em Brasília, me convidou para jantar, e antes de pedir uma água, antes de começar o jantar, ele falou assim, olha, o meu partido é seu para você disputar o governo. E aí? Eu falei, aperta aqui, agora eu vou falar de outras coisas. E aí entrei na guerra, pronto. E aí passei a andar na cidade, e agora no final do ano fiz o ato de filiação, e graças a Deus já estamos em primeiro lugar nas pesquisas, né? Você vê que eu falo assim, Léo, que eu estou desmorrendo. O que desmorrer? Desmorrer é você ressuscitar para a vida pública, né? É você tá apagado, zerado, todo mundo achando, esse aí morreu, esse aí não tem mais chance. Entendi. E eu, então virou uma questão pessoal de, tipo, reparar um erro do passado. É isso, de reescrever a minha história. E não é só reescrever a história disputando a eleição. Se vencer as eleições, fazer um governo que seja transparente, absolutamente claro e que faça políticas públicas que sejam exemplares, como eram no meu governo. No meu governo, Léo, você ainda era muito jovem, eu fui capa da Veja como melhor governador, tinha 80% de aprovação. Eu estava no melhor da minha carreira. Entendeu? Então eu fui interrompido no melhor momento. Uhum. E, agora, o deserto, Léo, tem vantagens. Primeiro que a gente aprende. A gente aprende mais na dor do que no amor. Segundo, você aprende quem é seu amigo de verdade. Os falsos somem todos. E aí ficam poucos que são os verdadeiros. Né? E uma coisa impressionante, eu ando em Brasília hoje, sozinho, dirigindo meu carro, vou nos lugares, e, olha, eu tenho sido acolhido com tanto carinho. Eu me emociono todos os dias. Eu me emociono com aquela mãe que eu encontro e diz, olha, eu fui dar à luz no hospital de Taguatinga e recebi a mãezinha brasiliense, que no meu governo, toda mãe que ganhava neném no hospital público ganhava um enxoval. Aí vem outro e fala, olha, eu sou advogado hoje porque eu formei na Bolsa Universitária. A gente pagava a escola, a faculdade para os alunos de renda baixa e eles trabalhavam 4 horas por dia como monitor nas escolas de educação integral. Aí esse dia eu entrei no salão de cabeleireiro, ela me abraçou, tudo. Olha, eu tenho esse salão por causa de você, porque eu fiz o curso no Tenda do Trabalhador, que era a formação profissional. Então, a vida pública te permite mudar a vida das pessoas, mudar a vida das cidades, do país. Sabe o que eu sinto falta hoje, Léo? Eu sinto falta, nas nossas grandes lideranças políticas, de todos os lados, de mostrar um projeto de futuro de país. Olha, no governo do Juscelino Kubitschek, ele era o começo da televisão, né, preto e branco ainda,
Ele ia lá, mostrava, olha aqui, ó, as estradas que eu estou construindo, as usinas, a indústria que está chegando. No governo Fernando Henrique, você tinha estabilidade da moeda, R$1 valia $1, juros baixos, o Estado sendo remodelado, enxugou o Estado, fez a privatização do sistema Telebrás, senão hoje a gente ainda estava no orelhão, não estava na era do celular. Trouxe capital estrangeiro para investir no Brasil, o Brasil desenvolvia. Era um governo de reformas importantes para a sociedade. É isso que eu estou sentindo falta. E eu acho que a sociedade brasileira, mesmo nem todos sabendo traduzir isso dessa maneira, sentem falta de um projeto de país. Olha, vamos, todo mundo, fazer um pacto aqui. A gente pensa diferente, legal. Mas vamos pegar todo mundo de direita, de esquerda, de centro, tá? E vamos fazer um pacto. Vamos fazer todas as escolas públicas do Brasil ser de tempo integral? A criança chegar de manhã e sair de tarde? E fazer um ensino de qualidade? O Brasil daqui 10, 20 anos seria outro. Vamos fazer um pacto para investir em ciência e tecnologia? Olha o que aconteceu na China, em Singapura, nos países asiáticos, no pós-guerra, no Japão. O senhor já falou que adora o contato com o povo. Mas eu preciso saber qual vai ser a sua estratégia para reconquistar a confiança desse povo. Olha, é um pouco de sensibilidade. Primeiro, eu passei todo o segundo semestre do ano passado, desde que foi aprovada a lei que me tornou elegível, andando na cidade, perguntando para as pessoas o que eu devia fazer. Porque também ninguém é candidato de si próprio. E eu chegava nas feiras, nos lugares, nas ruas, nos comércios, nas igrejas. Gente, ó, agora eu estou liberado, o que vocês querem que eu faça? Alguns falavam assim, Arruda, candidato a deputado, que você está eleito sem sair de casa, é mais fácil. Aí outros diziam o seguinte, Arruda, você tem que voltar para o governo para terminar o que você começou. E aí eu fui ouvindo, e no final do ano, quando eu vi que nas pesquisas eu já estava pau a pau com quem está no poder, né? Falei, você quer saber de uma coisa? Ou é calça de veludo ou bunda de fora. Vou logo, porque não, sabe, não tem mais sentido. Eu não tenho uma vaidade de ser deputado federal, senador. Eu já fui, não me acrescenta nada. Né? Aliás, o Congresso hoje está tão difícil. Minha época não tinha esse troço de emenda, sabe? Não tinha esse trem, não. Então, é assim, se eu voltar para o governo, eu consigo resgatar a Brasília dos meus sonhos. Dos sonhos daqueles que seguiram Juscelino Kubitschek e construíram, a partir de Brasília, um novo Brasil. Eu sou um juscelinista, Léo. Eu acho que o Juscelino foi um homem tão importante na história do Brasil. O Brasil, antes de Juscelino, era litorâneo. É o que Nelson Rodrigues chamava de complexo de vira-lata, né? A gente tinha pedido a Copa de 50 no Maracanã para o Uruguai com medo dos uruguais. O Juscelino exalou tanto otimismo que o Brasil foi, em 58, para a Suécia, foi campeão do mundo. Aí surgiu a música popular brasileira, né, com Tom Jobim, João Gilberto. Aí surgiu o cinema novo, Glauber Rocha, Nelson Pereira dos Santos. Ganhamos até o Miss Universo, com a Maria Hilda Vargas, né? Aí surgiu a Marister Bueno. O Brasil dava certo. O Brasil era otimista, alegre. O Juscelino era um homem alegre. O Juscelino sofreu 2 golpes de Estado, Jacareacanga e Aragarças. O que ele fez? Perdoou os revoltosos. E com o perdão, pacificou o país. Governou 5 anos em paz. É isso que falta no Brasil hoje. Sabe, a mão estendida, o perdão, o diálogo e a convergência. Porque política, para mim, Léo, é a arte do diálogo. O senhor não teme que, assumindo o poder novamente, seja perseguido? Acho que não. Hoje eu sou mais experiente. Sim. Vou ser mais cuidadoso. Também a gente aprende, né? A queda foi grande. Como dizia meu pai, quanto mais alto o pinheiro, mais bonito é o tombo, né? Qual a resistência maior que o senhor tem hoje? O senhor acha? Qual que o senhor acredita? Da imprensa, do povo ou dos Não, eu acho que a maior resistência é ainda a nódoa do episódio que eu vivi. Tá. Né? Claro que há pessoas que só viram aquela versão, nunca ouviram a minha, e aí fica aquela marca. Sim. Né? Então, e os que me combatem, aí pela busca do poder legítimo, os meus concorrentes, vão sempre levantar o lado ruim, né? Claro, mas faz parte do jogo. Mas é o que eu falo. Tudo que eu vivi, ainda que fosse verdade, seria juizado de pequenas causas. Entendi. Perto do que acontece hoje, em Brasília e no Brasil. A maior fraude bancária,
o BRB botar 16 bi de dinheiro público num banco quebrado. Olha o prejuízo que se causou. De onde que vai sair o dinheiro para tampar esse buraco? Da educação, da saúde, dos que pagam impostos em Brasília. Isso é muito grave, Léo. Tudo isso que está acontecendo é muito grave. Então, vai ser... Olha, eu tenho certeza que se vencer as eleições, eu vou ter muito trabalho para colocar Brasília nos eixos outra vez. Não vai ser fácil, não. Mas eu acho que com a experiência que eu tive, dos mandatos que exerci, de deputado, de senador, de governador, com a minha experiência como engenheiro em Brasília há 50 anos, e com as coisas que eu sofri, eu acho que eu tenho autoridade moral para pisar no freio, botar ordem na casa e resgatar a Brasília, que todo mundo que... Porque Brasília, ô Léo, é uma cidade de gente trabalhadora, sabe? Às vezes as pessoas de fora, né, falam, mas Brasília só tem ladrão. Eu falo, não, os ladrões vão de todos os estados para lá, não é assim não. Brasília é de gente trabalhadora, calma lá. Sim. Né? Quem está de segunda a segunda em Brasília, né? Você sabe que, por exemplo, grande parte da mão de obra em Brasília são pessoas que moram em Águas Lindas de Goiás, uma cidade limítrofe da grande Brasília. São pessoas que gastam 3 horas de ônibus para ir e voltar. É gente que vai no hospital e não é atendido, sabe? Então, Brasília tem a maior renda per capita do Brasil e o maior índice de desigualdade. Então, você vai no Lago Sul, setor de mansões, você vê todos os carros importados que você quiser ver. Agora, você vai em Santa Luzia, a 15 minutos de carro da esplanada dos ministérios, e você vai ver crianças brincando a céu aberto, a maior miséria humana. Em resumo, Brasília é um retrato 3x4 das desigualdades sociais brasileiras, que eu acho, Léo, que é o maior desafio nosso. Se nós não formos capazes de diminuir essas desigualdades e de investir seriamente em educação pública de qualidade, nós não teremos um futuro melhor como país, como nação. O projeto de desenvolvimento do Brasil tem que ser um projeto de salvar as pessoas da miséria, da desigualdade. E só há um caminho, é a educação pública de qualidade. Mexendo nas suas redes sociais, a gente viu uma viagem sua a Roma, o jubileu, esse ano, 2026. Queria que o senhor contasse um pouco da sua experiência. Olha, eu tenho uma espiritualidade grande. Eu fui seminarista na minha infância. Sério? E eu tenho muita fé. Claro que eu não boto o nome de Deus na política, não, tá? Isso é importante. Porque eu acho, sim, eu acho que quem usa o nome de Deus, assim, Demais. pra dizer, Deus me mandou fazer isso. Não. Vamos separar. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O Estado é laico. Exato. Né? Eu não gosto de fazer falso testemunho. Mas é o seguinte, em julho do ano passado, eu fiz o caminho de Santiago. De Compostela. De Compostela. Eu saí de uma cidadezinha do sul da França, que chama Saint-Jean-Pied-Port. Eu, minha mochila, dormindo em albergue, atravessei os Pirineus, cortei todo o norte da Espanha. Eu andei 792 quilômetros em 29 dias. E neste caminho, os primeiros dias, você sente dor em tudo, bolha no pé, cansaço, é tudo que você pensa. Mas com o tempo, para os que têm fé, você transcende. Você começa a sentir que a sua vida tem um propósito maior do plano espiritual. E eu tive, assim, uma visão muito clara de que os meus caminhos iriam se abrir. E foi incrível, porque eu cheguei da peregrinação, né, que foram 30 dias de oração, de convivência com pessoas de vários países do mundo. A gente descobre que a gente fala tudo quanto é idioma, né? Você chega no albergue, tem italiano, japonês, russo, tem todo mundo. E é uma irmandade, sabe, uma solidariedade. Os alojamentos são comuns, banheiro comum, né? É tudo muito simples, mas é muito bonito. E eu tive essa inspiração de que a minha vida ia abrir. E aí eu fiz um propósito, porque nós estávamos no ano jubilar. Eu falei, eu quero passar pela Porta Sagrada de Roma, e aí acabava no dia 6 de janeiro. Meu aniversário é dia 5 de janeiro. Falei, é o meu presente de aniversário. Eu vou lá e, graças a Deus, eu passei. Essa sua entrega, né, no caminho de Santiago de Compostela diretamente afetou na sua vida Diretamente. pública. Diretamente. Olha, Léo, eu acho que eu sou assim um case, né? Um milagre de Deus mesmo, porque de tudo que eu vivi, imagina um sujeito que sofreu.
preso, humilhado, massacrado, minha família dilacerada, tudo foi por água abaixo. Eu tive depressão. Teve? Tive. Como é que foi? Pesada. Só quem vive é que sabe. É o que não consegue levantar da cama? Não consegue. Fui para psiquiatra, tomei remédio. Muito difícil tudo. Eu fiz três Mas houve coisas. Um afastamento de Deus ou não? Não. Eu acho que foi o que me salvou. Primeiro, eu nunca deixei de fazer exercício físico. Claro. Diariamente. Segundo, nunca deixei de acreditar em Deus. E terceiro, fui fazer terapia, fui cuidar da cabeça também, porque tem horas, Léo, que a vida te pega. Terapia, eu fico imaginando, o que o senhor falou, hein? Eu quase deixei louco o meu terapeuta. O senhor é muito eloquente, o senhor fala muito bem. O terapeuta Obrigado. falou também? Não, fala muito. Eu faço terapia com um cidadão que tem 92 anos. Certo. Dá vontade de pagar ele só para ouvi-lo. É só sabedoria. Imagino. Sabe? Um cara inteiro, me ajudou demais. Ele que botou na minha cabeça fazer o Caminho de Santiago. Falou, isso vai mudar a sua vida. E mudou mesmo. Interessante. Foi uma experiência, assim... Eu acho que lá no final, quando eu parti, eu vou dizer, fiz umas coisas boas na vida, fui governador, tive 6 filhos, não sei o quê, tenho 6 netas mulheres e fiz o Caminho de Santiago. Exatamente. É uma daquelas coisas que a gente faz na vida e que marcam a gente para sempre. Arruda, acho que é isso. Eu quero agradecer demais. Eu que te agradeço. Eu quero agora deixar o espaço aqui na câmera para você falar com o pessoal de Brasília, o pessoal do Brasil, que tem uma imagem sua que a partir de agora o senhor tenta revertê-la. É isso. Eu acho que eu estou agradecendo muito a você por esse espaço, porque... Léo, uma coisa que eu queria te falar. Por favor. Você também sofre preconceito, viu? Muito. Sabe por quê? Porque todo mundo vê você falando de artista, de coisas assim legais, leves. Aí, esse dia, você entrevistou o Flávio Bolsonaro. Eu fui ver a entrevista. Adorei, por sinal. E aí a pessoa, o Léo está se metendo em política. Por que não? Se você tem uma liderança na sociedade e você é muito visto, eu sei lá quantos milhões de pessoas te seguem, muito legal que você abra isso aqui para político de direita, de esquerda, de centro. Para todo mundo. É isso. Para todo mundo. Porque é o seguinte, quem consome esse tipo de jornalismo que eu faço, também vota. Também vota. Também vai votar e precisa estar informado. E você é um ser político. E é o seguinte, sabe o que eu gostei daqui? É esse sem censura. Sabe? Fala tudo, pergunta tudo. E eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui dizendo a minha versão. Né? Há aqueles que podem contestá-la, né? Mas durante 15 anos eu só apanhei, só falaram mal de mim, até que eu era careca. Chegou a hora de eu dar a minha versão também, de dizer o que aconteceu comigo. E de levantar as coisas. Porque em Brasília, graças a Deus, a minha imagem é boa. Por quê? Porque as pessoas se lembram do governo que eu fazia quando fui interrompido. E se lembram, uma grande maioria, claro que ninguém é unanimidade, se lembra com saudade, porque as coisas funcionavam. Mas no resto do país ficou só a imagem ruim. Então é a chance que a vida está me dando de mostrar o meu lado, de colocar minha cara a tapa, de passar limpo tudo isso, e, se Deus me permitir voltar para a vida pública, fazer um governo exemplar e deixar uma boa memória disso para os que me seguem, para os amigos que nunca me abandonaram, para os meus familiares, enfim, eu acho que é isso, eu acho que a vida nos dá oportunidades. Né? E começar. Oportunidade, inclusive, de corrigir erros. Recomeçar. Né, que eu tenho tentado fazer. É isso. Mais alguma coisa? Não, muito obrigado. Fique com Deus. Valeu. Deus te abençoe. Você é muito simpático. Que isso. Muito obrigado, gente. Até a próxima. E o espaço está aberto para quem estiver disposto aqui a ser entrevistado. Um abraço. Até a próxima.